muito bom dia para você que está aqui nesta manhã de segunda-feira. Está começando agora o nosso programa Tudo Mais, aqui na IPP TV. E eu gostaria de saber como foi o seu fim de semana. Passou bem? Fez muita coisa, aproveitou, foi à igreja, reuniu a família, viajou, voltou de viagem ou não, trabalhou. Como foi seu fim de semana? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir durante essa programação, vamos conversar bastante. Olha, hoje nós tivemos um atrasozinho pequeno, mas foi devido a uma questão técnica mesmo, mas já estamos resolvendo. Logo mais tudo vai normalizar, mas eu agradeço a você que está aqui acompanhando, que está chegando, seja muito bem-vindo. E eu começo com a nossa frase de reflexão de hoje. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. E essa é uma frase do nosso querido Charles Spurgeon. Então, fica aí para a gente refletir, meditar, pensar nela, né? Quando a gente tem um coração voltado, os nossos olhos voltados para as coisas do céu, é para lá que nós olhamos, né? Nosso alvo, nosso objetivo. Nós vivemos as coisas da terra, nós desfrutamos de tudo que tem aqui, porque nós precisamos, mas nós temos paz no coração. E é isso, que essa palavra venha falar muito ao seu coração, como falou e fala aos nossos aqui diariamente. E, gente, começando agora o nosso programa, né? E aí eu já chamo uma dica para você que quer cuidar da sua saúde, quer estar com ela em dia, tá tudo certinho, alinhado, ter uma alimentação balanceada. Hoje a nutricionista Mariana Sanaiotti, ela fala sobre um tema muito importante para nós. Ela traz dicas de uma alimentação saudável, principalmente para quem sofre com diabetes, é aquela tipo 1. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre diabetes. Basicamente nós temos 3 tipos, que é a diabetes tipo 1, que ela é comumente descoberta na infância, e nós temos uma deficiência parcial ou absoluta na produção de insulina. Nós temos a diabetes tipo 2, que ela é mais comum hoje na nossa população, desde um adolescente até idosos, que nós podemos ter ou a deficiência parcial da insulina, como nós temos uma resistência periférica à insulina. Então, há produção de insulina pelo pâncreas, mas infelizmente o nosso corpo não consegue mais utilizar essa insulina e o paciente acaba ficando diabético. E o outro é a diabetes gestacional, que basicamente a mulher ela descobre no 2º ou 3º trimestre, podendo ser ela temporária, por conta da alimentação também, mas também por conta das mudanças hormonais e por todo o processo que está acontecendo ali com a mulher, como também ele pode ser permanente, fazendo com que essa mãe se transforme numa diabética tipo 2. Dito isso, vamos conversar um pouco sobre a alimentação. Basicamente, nós não podemos falar em quantidades porque é muito individual. Cada paciente, cada gravidade da diabetes, nós vamos tratar de uma forma. Vamos falar basicamente da alimentação do diabético tipo 2 e que também pode servir para gestacional. Então, a única restrição mais severa que nós temos para esse público vai ser quanto ao açúcar. Então, o paciente diabético, nesse caso, tanto 1 quanto 2 quanto gestacional, nós precisamos excluir praticamente todo tipo de açúcar da alimentação, tanto ele colocado em bebidas, quanto ele vindo em outras preparações, como bolos, tortas e por aí vai. O açúcar geralmente é o branco, o mascavo, o cristal, o açúcar demerara, o açúcar de coco, todos eles que são açúcar não podem ser consumidos pelos pacientes diabéticos. E então nós faremos uma troca de açúcar, vamos dele para o adoçante. E aí nós temos tanto diversos tipos, tanto naturais quanto artificiais hoje no mercado. Temos stevia, aspartame, sacarina, sucralose e por aí afora. E esse paciente só vai poder utilizar esse tipo de adoçante neste momento.
E lembrando que se caso ele consumir algum alimento industrializado, deve-se atentar ao rótulo de que não pode, deve estar escrito, né, sem açúcar ou diet, com a segurança de que não contém nenhum resquício de açúcar nele. Lembrar que eu tenho muitas dúvidas de alguns pacientes que relatam que eles odeiam adoçante e não farão uso, e eles preferem tirar completamente o açúcar em adição, mas consumir eventualmente algum doce, alguma coisa que contém um açúcar. Vale lembrar que, independente do tempo que esse paciente ele fique sem consumir o açúcar comum, isso não vai invalidar que ele tenha uma hiperglicemia. Então, independente se ele passou um mês sem consumir açúcar, a glicemia dele vai aumentar. Claro que isso vai de muito paciente, varia de cada paciente. Alguns podem aumentar muito, alguns aumentam pouco. Alguns acabam desviando e tomando mais um pouquinho de remédio, ou tomando um pouquinho mais de insulina, dependendo do tipo da doença. Mas eu devo lembrar do quanto isso é perigoso. A hiperglicemia, ela pode causar, no caso mais grave, uma cetoacidose diabética, levar o paciente em coma e ele não voltar mais, ele ir a óbito. Além de ter várias alterações renais, cardíacas, oftalmológicas. Então é muito importante entender que picos de hiperglicemia não são saudáveis para nenhum tipo de paciente diabético, independente se isso acontece eventualmente ou não. Por isso é necessário ter muito cuidado na alimentação e com as medicações que são administradas. Outra coisa que eu tenho em dúvida no meu consultório é quanto ao tipo de carboidrato. Agora que eu sou diabético, não posso comer nada de carboidrato. Isso é um mito, tá? O paciente diabético, ele até precisa consumir carboidrato. O carboidrato, ele vai vir de pães, de arroz, de massas, tubérculos, raízes, não necessariamente de doce, mas de outros alimentos in natura. E ele precisa consumir esses alimentos para não ter o oposto, que é a hipoglicemia, que também leva ao grande risco para a saúde, como desmaio, convulsão e até mesmo coma e óbito. Então nós temos nos dois casos, tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia, e em casos muito severos o paciente pode sim ir a óbito. E eu devo lembrar da importância de que um paciente precisa ter quando ele é diabético. É uma doença muito séria que precisa ser tratada e ser vista com muito cuidado. Então, claro, como eu falei, não dá para saber mais ou menos as quantidades que nós vamos colocar, né, de carboidrato na alimentação, mas não é necessário fazer cortes. O que a gente vai fazer é um controle. Nós vamos colocar as quantidades necessárias e, quando possível, inserir mais alimentos integrais, porque quanto mais fibra esse paciente consumir, melhor para ser o metabolismo dessa glicemia. Então, não só alimentos integrais, mas frutas, legumes, verduras, tudo que nós tivermos de fibra, nós vamos oferecer para esse paciente. E outra dúvida também muito comum é quanto às frutas. Não existe restrição para nenhum tipo de fruta para o paciente diabético. O que nós temos que diferenciar são quantidades e o tipo que nós vamos consumir essas frutas. Então, por exemplo, um suco, dependendo da quantidade que tem de fruta em um copo, nós vamos talvez diluir esse suco com mais água. Não vamos mais consumir uma manga inteira agora, nós vamos comer só uma fatia, um pedaço. Não vai ser mais 5 bananas por dia, vai ser apenas uma, no máximo 2. Então, a quantidade vai variar muito de acordo com o paciente, a quantidade também, mas não há restrição para nenhum tipo de fruta. E lembrar que o suco, pelo fato dele estar ali sem fibra, ele pode sim aumentar um pouco mais a glicemia. Então, é necessário talvez fazer uma diluição desse suco para assegurar que o paciente não está consumindo muitas frutas de uma forma só e de uma maneira muito rápida. Além de exercício e tomar água ser muito importante no tratamento.
Então, para o exercício físico, procurar um profissional, tanto personal quanto um clínico geral, endócrino, para ver se há restrições quanto ao exercício. E o consumo de água, pelo menos 2 litros de água por dia, para ajudar no metabolismo e ajudar o funcionamento do corpo. Muito bem, ótimas dicas aí pra gente ficar com a saúde em cima, bem garantida. E a gente tá bem, né? A gente tem que cuidar, tem que observar esses detalhes mesmo, a gente tem que estar sempre atento. E agora nós temos o nosso Tudo nas Redes. Fica ligado porque a notícia de hoje tá romântica, hein? É, isso mesmo. Olha só, gente, o Tudo nas Redes conta essa história de hoje, hein? Amor aos 70. No mesmo ano em que o Brasil ganhava a primeira Copa do Mundo na Suécia, ali pertinho, na Suíça, Mary Porto encontrava o seu futuro amor, também conhecido como Raymond Weidmer. A história de amor, que começou em 1958, foi retomada aos 55 anos depois, com uma carta que avisava que o amor nunca foi esquecido. Mary entrou em um avião e decidiu ir ao encontro surpresa. Hoje, depois de 3 filhos, 8 netos e 3 casamentos, Mary e Raymond se dividem entre Brasil e a Suíça. O amor não envelhece, ao contrário, é a fonte da eterna juventude, essa é uma frase deles. A história do casal, digna de uma comédia romântica, virou um livro assinado pelos dois, né, que se chama A Carta Amarela, e tem a página no Instagram, @acartaamarela, né? _carta_amarela. Tá bem legal, você pode conferir lá eles compartilham histórias, compartilham momentos, mesmo à distância, né? Às vezes eles moram juntos, mas às vezes precisam ficar num lugar, outro no outro, mas eles estão lá sempre compartilhando um pouquinho dessa história. Olha só que legal. E agora eu tenho um recadinho para você aqui nesse nosso momento. Quero falar desse parceiro que é a Finger Morumbi. Tá pensando em móveis planejados, está pensando em mudar o seu ambiente? Então fica ligadinho aqui, ó, conheça um pouco mais dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Oi, olá, estamos de volta, é isso mesmo, gente, você já sabe que você pode contar com esse parceiro, os contatos estão aqui aparecendo na sua telinha. Quer acessar o site fingermorumbi.com.br, quer ver no Instagram fotos, vídeos, tudo, @fingermorumbi, ou quer o telefone mesmo? 11 99018 7891. Todas as informações estão aqui na sua telinha, é só printar e entrar em contato assim que você já... é hoje o dia que eu quero mudar, quero transformar essa casa, quero um móvel novo, estou podendo investir, então entre em contato com eles, com certeza vocês farão uma parceria muito boa. E a gente continua aqui e nós queremos trazer uma lembrança para você, um momento muito especial que nós tivemos na IPP-TV, no nosso Tudo nas Redes, né? O nosso Precisa Ver Mais, né? O Tudo nas Redes já foi, o nosso Você Precisa Ver Mais, que é esse resgate de algum trecho, de algum momento que foi ao ar, um momento muito especial e que vale muito você rever. Hoje nós vamos assistir Literatura e Missões. Foi um programa especial do Clube do Livro com a Letícia Minervino, que passou e você acessa no nosso canal. Mas vamos ver o trechinho de hoje? Para você entender melhor, entrar no gás aí a respeito sobre missões, a gente vai ter um vídeo de uma pessoa muito especial
que é uma das pessoas, um dos convidados que apareceram aqui no Clube do Livro falando de missões. O pastor Ronaldo Lidório vai falar um pouquinho pra gente sobre a história de um missionário. Roda aí. Um homem de Deus que tem marcado a minha vida com a sua história é Adoniran Judson. Judson foi um missionário pioneiro em um país chamado Birmânia, naquela época, início do século XIX. Ele foi para a Birmânia chegando ali em 1813 e ali permaneceu até 1831, quase 18 anos. Judson, além de ser um missionário pioneiro, ele foi um missionário visionário. Ele chegou na Birmânia, ele começou a aprender o birmanês, a língua daquele país, e depois de um ano aprendendo birmanês, mesmo sem falar bem aquela língua, ele escreveu um panfleto, e o título do panfleto era o seguinte: Quem é Jesus? E tinha versículos bíblicos sobre quem é Jesus, só isso. Eu acho que ele entendia muito bem que o evangelho é Jesus. Então, quem é Jesus? E ele respondia com textos bíblicos quem é Jesus. Fez isso, ele reproduziu à mão o panfleto, distribuiu para os birmaneses que sabiam ler, mas eles não aceitaram, não gostaram, jogaram fora, engafetaram, e aquilo não prosperou. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em sua caminhada de campo missionário que nós temos notícia. Porque o Adoniran Judson, lá na Birmânia, nesses 18 anos, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu 2 dos seus filhos, ele foi encarcerado diversas vezes, e em 3 dessas vezes, ele foi torturado de maneira duradoura. Fizeram com que ele tivesse que andar descalço por cima de brasas, diversas vezes, ao ponto dele perder aquela pele, a sola do seu pé. Penduravam Judson de cabeça para baixo, o seu rosto passava no chão daquela prisão, e os policiais derramavam vermes que pudessem estar então ali no seu rosto para afligi-lo. Judson trabalhou traduzindo o Novo Testamento para o birmanês, e depois de 12 anos de trabalho, atearam fogo em sua casa, e ele perdeu 12 anos de trabalho de tradução bíblica. No meio de tudo isso, depois de 10 anos de trabalho, não havia ainda nenhum birmanês crente no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, sabem o que é isso? Estar em um lugar que não é a sua terra, não é a sua língua, você perde a esposa, perde seus filhos, você é torturado, não consegue andar direito mais, você tem a sua casa queimada, perde tudo, perde a tradução bíblica. Aliás, relendo a sua biografia um tempo atrás, eu percebi que ele mencionou que naqueles 18 anos de trabalho, ele permaneceu durante 10 anos, o que ele dizia ser uma angústia continuada. Naquela época não havia ainda um termo específico para depressão, mas ele dizia uma angústia continuada, uma angústia que não saía do meu coração. E além de tudo isso, depois de 10 anos, ninguém havia se convertido. Com 12 anos de ministério, cerca de 10 birmaneses se entregam ao Senhor Jesus. E aí, os amigos de Judson, missionários ingleses lá da Inglaterra, escrevem uma carta de encorajamento dizendo: Judson, agora nós entendemos porque Deus te enviou para esse lugar. 10 se entregaram a Cristo. E Judson responde em sua carta, e está lá em um de seus livros publicados, escreve lá em uma carta para seus amigos dizendo: não se animem, porque eu acho que esse pessoal aqui não é crente de verdade. Então nem o missionário está lá muito animado com o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, com 13 anos de ministério, uma coisa acontece. Um senhor de meia idade, ele se aproxima do Adoniran Judson, e ele vem de uma região no interior da Birmânia e diz: Judson, nós conhecemos a Cristo e queremos conhecer mais, mas não há quem nos ensine. Sabemos que você é estrangeiro e achamos que você é cristão, queremos que você venha e nos fale do Senhor Jesus. Judson se animou e ficou confuso. Quem são estes que se entregaram a Cristo? Ele viajou uma semana depois e encontrou ali, meus irmãos, mais de 30 birmaneses crentes no Senhor Jesus e firmes no Senhor Jesus. Judson se anima e diz: qual é o outro missionário que está por aqui, que lhes pregou o evangelho? E eles responderam: não há missionário, nós achamos aqui na gaveta de um dos nossos tios um panfleto escrito em birmanês, aliás muito mal escrito, mas deu para entender.
E aqui diz assim, quem é Jesus? E nós lemos quem é Jesus, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, trouxemos nossas famílias e amigos, e eles estão também se convertendo ao Senhor Jesus. Mas é só isso que nós temos. Você sabe alguma coisa mais? Será que há alguma coisa mais escrita sobre Jesus? E Judson pega a Bíblia e volta a traduzir a Bíblia e volta a evangelizar. Meus irmãos, com 18 anos de ministério, Adoniran Judson deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos preparados na palavra de Deus. Agora a Birmânia é hoje um país com outro nome. Quem se lembra? É Mianmar. Não é isso? Mianmar. Curiosamente, Mianmar, hoje, meus irmãos, é um dos países mais fechados para a evangelização. Um missionário não consegue entrar livremente em Mianmar, muito menos pregar livremente o evangelho. Mianmar é um país que sofre, muitas vezes, catástrofes naturais e evita receber ajuda humanitária com medo dos missionários se infiltrarem, e esse medo é até certo, né? Que eles estão prontos para se infiltrar ali para a evangelização. Mas havia um mistério em Mianmar até cerca de 10 anos atrás. O mistério era o seguinte: como em um dos países mais fechados para a ação missionária no mundo, em que não há liberdade nenhuma para a fé cristã, há hoje entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Esse era o mistério, porque em Mianmar hoje há entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Há cerca de 10 anos atrás, um grupo de pesquisadores cristãos entraram em Mianmar, conseguiram fazer uma pesquisa, uma ampla entrevista aos cristãos em Mianmar. Eles faziam uma só pergunta: como você veio ao Senhor Jesus? E a resposta era sempre a mesma: quem me trouxe ao Senhor Jesus foram os meus pais. Mas quem pregou aos seus pais? É a mesma resposta: os meus avós. Mas quem falou de Jesus para os seus avós? Foram os meus bisavós. Remontando até o início do século XIX, quando um homem chamado Adoniran Judson ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Nós não sabemos qual é o desenrolar da minha e da sua história, mas nós sabemos que nós nascemos em Cristo para obedecer ao chamado de Deus. Olha só, ficou com vontade de assistir completinho? Não dá vontade de parar, né? Que testemunho, que história linda. Você encontra esse material na íntegra no nosso canal do YouTube, também o IPP Play. Lá nesse canal você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar já há um tempinho aqui na nossa programação, e a ideia é despertar em você mesmo a vontade de ir lá e rever alguns materiais, ou mesmo conhecer, se é a primeira vez, se você chegou agora, falou, nossa, eu nunca vi esse programa, Clube do Livro, ele é muito bom, você pode assisti-lo. Ele foi ao ar dia 6 de setembro de 2021, tá? E o tema é Literatura e Missões, Clube do Livro e IPP Play. Vai lá e assista na íntegra, mas não agora, né? Porque o nosso ainda continuamos aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e logo na volta nós vamos falar sobre a semana, gente, do trabalho que a gente pode fazer de solidariedade. Essa semana é a semana da solidariedade cristã. É um tema oportuno para a gente já começar a semana meditando, pensando nela. E quem vai participar? O nosso reverendo Mariano Alves Júnior. Então eu convido você a continuar ligadinho, porque o intervalo é bem rápido, então não saia daí. A IPP TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP TV, a sua TV missionária. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube.
Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube, rumo aos 100 mil seguidores. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. Nosso Tudo Mais, estamos de volta e eu agradeço muito a sua participação hoje aqui para falar de um tema essencial, fundamental na nossa jornada cristã, que é a Semana da Solidariedade Cristã. Pastor, muito bem-vindo, obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Tainá, pelo convite de podermos estar participando aqui do programa hoje. E com um tema, uma entrevista com um tema muito gostoso e até mesmo assim fácil de falar, porque solidariedade, generosidade são coisas que são permanentes na nossa vida, né? Nós somos chamados para isso, conforme aqueles que creem na Escritura Sagrada, né? Nós somos chamados para as boas obras. E entre as boas obras, lógico que está o amor ao próximo como um sinal de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Muito bom, pastor, isso é verdade. Esse é um tema, esse é um assunto, uma atitude, uma ação que nós devemos estar sempre atentos para realizar, né? E quando a gente fala isso, é a igreja por inteiro, né? São as pessoas, seja dentro da igreja, seja no lar, em casa, no trabalho. A gente tem que ter essa visão. É uma mudança mesmo da nossa forma de ver e se perceber no mundo também, né? Quando você fala de uma cosmovisão cristã, é a forma de ver o mundo através das lentes de Cristo. É como nós vemos o mundo, como nós vemos a família, como nós vemos o emprego, como nós vemos a escassez ou a fartura. Tudo isso a gente precisa ter esse olhar através das lentes de Cristo, que nós chamamos de cosmovisão cristã. E a generosidade, maior, é do próprio Deus, quando Ele criou todo o universo, um ambiente perfeito, e ali colocou o homem, prova de generosidade, né? E quando Ele criou todas as coisas, você acompanha na leitura de Gênesis, tudo que foi criado por Ele, Ele diz assim, e eis que tudo era bom, ou seja, o melhor, qualidade de Deus, top, total, né? Super, hiper. Então, Ele ali colocou o homem. E aí vem o relacionamento de Deus com esse homem que colocou ele no habitat, que teria tudo o que ele necessitava para viver. Isso é solidariedade, isso é amor, de uma forma, vamos dizer assim, integral, né? E como você disse, fora da igreja, dos arraiais, vamos dizer assim, dessa cosmovisão cristã, as pessoas gostam de ver quando alguém trata bem outra pessoa, cuida de um necessitado, oferta para uma casa de repouso, um orfanato, dá uma oferta, como isso fosse algo assim inerente do homem, mas não é inerente do homem, é Deus. Deus comunica ao homem
esse desejo de ajudar o seu semelhante, né? Ai, que bom, pastor. E assim, acho que alguns membros daqui, ou quem acompanha a nossa programação já sabe, o reverendo Mariano Alves Júnior, ele é o diretor executivo da JMP, da Junta Missionária, né, de Missões de Pinheiros. E aí, quando a gente fala de igreja, a junta, ela tá ali e ela tá com vários bracinhos, né? Posso dizer assim, pastor? É uma mão, gente. É uma mão ali, os dedinhos, e diversas ações acontecem, né? Eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho hoje da junta, para quem quiser conhecer, mas também da importância hoje quando a gente vê a igreja executando esses trabalhos para esse cuidado com o outro, né? Em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, nós vemos uma marca da igreja assim, insubstituível, que é a marca da generosidade, do cuidado de uns para com os outros. Diz que a igreja perseverava na doutrina, ou seja, ela tinha teologia, ela tinha profundidade teológica, na oração, no partir do pão, ou seja, ela tinha uma vida devocional, ela tinha uma vida eclesiológica, ou seja, a igreja funcionava e tinha essas características próprias de igreja. Mas depois diz que todos eles queriam estar juntos, porque tinham tudo em comum. E aí parte na prática dessa teologia, dessa vida devocional, da oração, do partir do pão, da ministração dos sacramentos, na vida do rebanho, na vida das pessoas, havia o interesse mútuo de cuidar um dos outros. Chega a dizer, lá o texto, que eles vendiam suas propriedades e bens, né, e repartiam à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, o que é meu também é seu, já que nós somos uma família da fé, já que nós somos uma igreja, um povo, uma irmandade. Precisamos cuidar um dos outros. Então, eles eram generosos, solidários, e isso é uma marca da igreja. Então, uma igreja, seja ela onde for, você que está me acompanhando aí, você faz parte de uma igreja, se não houver solidariedade, generosidade, amor ao próximo na prática na sua igreja, pule fora, porque tem alguma coisa errada com essa igreja. Tem alguma coisa errada, e muito errada, com a teologia dessa igreja. Porque nós precisamos amar e cuidar. E a palavra do Senhor diz assim, principalmente os domésticos da fé. Ou seja, não é para cuidar só dos da igreja, mas também os de fora da igreja. Então a Junta Missionária de Pinheiros, entre as suas ações missionárias, ela tem o enviar missionários para plantar igrejas, ela tem o braço de realizar projetos e campanhas, como, por exemplo, o projeto Resgate, que ali é desempenhado principalmente na Cracolândia, né? Um grupo de pessoas comprometidas, lideradas pelo nosso querido Marcão, seminarista, que vão semanalmente fazer o trabalho de evangelização, levam sempre ali, agora em parceria com a Mocidade e a SAF da nossa igreja, uma boa alimentação para eles ali, orar com eles, pregar, cantar com eles ali, é algo que mostra uma solidariedade tremenda, porque são pessoas que estão à margem da sociedade. Quando nós vemos a campanha dos poços artesianos, que tem levado água para inúmeras famílias sertanejas do Piauí, do sertão pernambucano, baiano, lá no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, tem levado alegria, mas tem levado, acima de tudo, esse amor do Evangelho, porque eles ficam perguntando, o que é que vocês querem em troca? Não, nós não estamos aqui fazendo trocas, nós estamos aqui de uma forma muito especial, porque alguém clamou e Deus ouviu esse clamor e usou a igreja, usou parceiros, usou investidores, está trazendo a água para ali, que transforma-se em alimento, né, transforma-se em tantas outras coisas, que a gente nem imagina a emoção que é para quem não tem a água encanada ou perto da sua casa, o efeito que isso tem. Isso é prova de generosidade, solidariedade
e o Senhor usa a sua igreja para fazer, né? As campanhas das cestas básicas, que já completou 2 anos ininterruptos, principalmente aí nessa pandemia, quantas famílias, o ano passado foram, desde a pandemia até dezembro do ano passado, foram 90 mil cestas distribuídas. Esse ano nós já distribuímos 31 mil cestas. São famílias, são pais de famílias, são pessoas que necessitam disso, e a igreja, ela precisa ter esse papel. Então, o crente, de forma individual, ele tem que ser uma pessoa solidária, generosa, né? Então, é isso. Então, a junta missionária, ela tem todas essas frentes missionárias. Pregar o evangelho a todo homem e ao homem todo. Olha, pastor, o senhor falou agora, né, sobre a questão da campanha dos poços lá no Piauí. Nós temos até um vídeo falando um pouquinho dessa campanha, ajudando a divulgar, porque é um trabalho contínuo da igreja, né? Vamos assistir um trechinho, então? Foi uma alegria bom, ter água pertinho de casa, porque não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa que ela tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa. A água que aqui nós não tem. O período da seca aqui nós sofremos bastante sem água. E foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. De água de cimento a ele, a Deus e esse, que é muito alegre de cavar o poço aqui. Eu fiquei muito alegre. Se eu disse eles, vou conversar com eles, fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Trabalho lindo e emocionante esse que nós apresentamos aqui e tivemos a oportunidade de conhecer de pertinho. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já e o nosso reverendo vai falar um pouquinho como foi essa experiência de estar lá. A IPP-TV faz 2 anos e as novidades não param de chegar. Nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, tem a estreia da nossa sessão de cinema. Toda semana, o Cinefique IPP-TV vai trazer o melhor dos filmes e documentários cristãos produzidos no Brasil. E a gente começa contando uma emocionante história real. Canani, Eu Sobrevivi, que mostra como uma índiazinha escapou das tentativas de assassinatos na tribo e acabou salva e adotada por um casal de missionários. Cinefique IPP-TV estreia nesta sexta-feira às 9h30 da noite. IPP-TV, a sua TV missionária.
A Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da IPP. E trabalho é a palavra de ordem. Neste ano, já são 105 projetos de plantação e revitalização de igrejas em andamento, 135 missionários entre nacionais e transculturais, 12 construções sendo realizadas, 85 poços artesianos já arrecadados com alvo de 100 até dezembro. 31 mil cestas básicas arrecadadas com alvo de 60 mil até dezembro. 5 igrejas organizadas com alvo de mais 5 até dezembro. Além disso, o EAD Pinheiros tem novos cursos. O projeto Resgate vem acontecendo na Cracolândia. E vários avanços missionários estão sendo realizados pelo país. Nosso investimento previsto até dezembro é de 16 milhões de reais. Nossa gratidão a todos os obreiros, parceiros e investidores. Ore pela JMP, divulgue e oferte. Faça uma doação especial para a obra neste mês de missões. Junta Missionária de Pinheiros. Juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Volta com Tudo Mais, e nós estamos tendo esse bate-papo bom aqui, falando sobre a Semana da Solidariedade Cristã, com a participação do nosso reverendo Mariano Alves Júnior, ele que é diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, e nós já falamos um pouquinho de alguns trabalhos, nós mostramos o vídeo da campanha dos poços no Piauí. Pastor, como foi esse período que o senhor ficou lá? O senhor ficou um tempo, acompanhou de pertinho, né? É muito bom poder a gente chegar perto, né? Não só enviar recursos. A Igreja de Pinheiros, a Junta, ela é uma agência. Como agência, a gente precisa chegar perto e ver lá em loco o que está acontecendo. Então foi muito bom estar ali em Betânia do Piauí, conhecer toda a equipe liderada lá pelo pastor Zé da Água, né? Sim. Lá com todos do Novo Sertão, a Igreja Missionária do Sertão, todos os obreiros ali. Tivemos a oportunidade de sentar com eles, de sonhar com eles a ampliação do projeto de doação de poços. E visitei algumas comunidades, passamos praticamente 2 dias ali correndo algumas comunidades, vendo coisas maravilhosas, né? O poço, ele é uma parte. Aí nós já visitamos lá irmãos que já estão produzindo, chamado Quintais Produtivos, onde eles já estão produzindo tomate, pimentão, pimenta, alface, esses cheiro verde, tudo isso lá. E aí a ONG, né, o Novo Sertão, ajudamos também eles na campanha para aquisição do carro maior. E aí eles pegam esses pequenos quintais e levam o produto para ser vendido na cidade. Então já está também ajudando financeiramente essas famílias. Então isso é fantástico ver lá homens, mulheres trabalhando com muita alegria, não é? E com disposição, mostrando os detalhes, né? Onde o poço, com quantos metros deu água, né? Então foi muito gostoso o tempo ali, precioso, e esses irmãos que fazem um trabalho fantástico aí, e já tomou toda uma região, lugares até de difícil acesso, mas graças a Deus a água está chegando, famílias estão sendo abençoadas, e isso é solidariedade, é uma obediência à generosidade cristã, e você pode continuar aí, né? Não só de longe, mas de perto também. Se você está aí próximo, quer conhecer um desses projetos, então vá lá, entre em contato conosco,
E nós vamos dar aí a forma de você chegar lá e ver de perto o que está acontecendo ali no sertão nordestino, através da campanha de Poços Artesianos. Olha só que legal, fica esse convite, é um projeto aberto mesmo para conhecer. Isso é muito bom, se envolver, né? Isso é muito bom. Temos algumas mensagens, pastor. A Delva Souza colocou assim, ó, trabalho maravilhoso de missões, parabéns, pastor Mariano, à frente desse ministério, né? A Deus, né, abençoa todos que contribuem com ele também, né? E a Liliane, né, aqui assistindo a gente do Vale do Ribeira, de Miracatu, assistindo e sendo edificada, graças a Deus, com o programa, com a nossa conversa de hoje. Isso é muito bom. E, pastor, nós falamos desses projetos, né? Falamos das cestas, falamos da campanha dos poços. Nós temos muitos trabalhos também que, quando a gente faz, ele também responde também uma ação, mesmo que pareça pequena, ele responde também como essa ação de solidariedade, né? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, isso foi uma resposta que Jesus deu a um escriba, né? Teólogo, conhecedor da lei, e tentando pôr Jesus à prova, lá em Lucas 10, a partir do versículo 25, ele faz uma pergunta a respeito de vida eterna. Isso é um vazio que todos temos, uma pergunta, né, que farei para herdar a vida eterna. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Nós, como crentes em Cristo e calvinistas, presbiterianos, já temos uma resposta básica. Eu não faço porque Cristo fez. Ele já fez, já pagou o preço pela minha redenção na cruz. Ao ser revelada a sua palavra a mim, eu atendo positivamente porque ele escolheu para isso. Mas quando nós falamos desse contexto que ele querendo se justificar depois que responde para Jesus tudo que Jesus queria ouvir dele, que é que deve amar ao Senhor acima de tudo, com toda a força, com toda a alma, entendimento, com todo o coração, mas também o próximo como a si mesmo. Então, todos nós fazemos alguma coisa para o próximo. Ou bem ou mal você faz. Né? Quando você é educado, atencioso, quando você cumprimenta as pessoas, quando você socorre alguém, quando você abre a porta para alguém, quando você dá um lugar na fila para alguém pela idade ou no transporte público, nós estamos, de uma forma ou de outra, agindo com o próximo. Quando eu não faço isso, eu estou agindo contra ele. Quando eu faço de forma positiva, eu estou agindo em prol dele, né? Mas o que acrescenta nisso é a palavra amor. Aí complica, né? Porque quando a palavra do Senhor diz amar ao próximo, ele exige de nós muitas vezes resiliência. Porque é muito difícil amar quem a gente não quer amar. Mas ele é meu próximo. Então eu tenho que fazer um esforço sobrenatural às vezes, simplesmente porque Jesus disse ame. Ele necessita de você. Então as pessoas podem compreender errado a questão de amar ao próximo e você escolher a quem amar. Escolher a quem amar é muito fácil. Mas o próximo é aquele que necessita de nós, seja ele alguém conhecido ou desconhecido. Próximo ou longínquo é alguém que precisa de uma ação minha. Então, é difícil de fato quando a gente precisa vivenciar isso. Então, o texto lá de Romanos diz que ninguém vive para si mesmo. Então, nós somos agentes de Deus. E nós encontramos pessoas que são muito queridas. A gente vai ali numa rua, de repente falar com alguém, e aquela senhora que é conhecida, por quê? Porque ela ajudou muita gente, ou porque foi parteira, ou porque ela é uma professora dedicada que faz aquela festinha lá para as crianças, o Dia das Crianças. A gente vê gente bondosa que fazem isso, e você pergunta o que é? É o desejo, é amor por aquilo. É o amor por fazer aquilo. Nós vemos gente trabalhando em diversas creches, hospitais, clínicas, principalmente de dependente químico, como voluntários, sem ganhar nada. Então, algo está ali. As pessoas falam, como é que você aguenta isso?
É amor. Porque o amor tudo sofre, né? Tudo espera, o amor tudo suporta, é longânimo. Então, eu acredito que eu posso fazer e você pode fazer também, né? Ai, que lindo. Se tiver alguém aqui que fala assim, não, eu não posso fazer nada porque eu não tenho condições de ser generoso. Tem sim. Seja atencioso, se coloque, seja voluntário em alguma coisa e você vai ver o benefício que isso vai trazer para você e, lógico, para quem vai estar em tua volta aí perto de você. Muito bom, pastor. Olha, é muito bom a gente trazer esse tema, a gente trazer essa atenção especial, não só numa semana que é da solidariedade, mas a gente trazer isso com a gente. Existe muitas vezes uma resistência, né? Existe algo que precisa ser trabalhado. Nessa hora é buscar em oração, como que a gente pode tentar mudar isso assim em nós, pastor? Olha, eu vou começar com a palavra do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, ele nos ensina isso. E quando ele diz que nós devemos aprender com ele, então peça a ele. Senhor, o Senhor diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, mas eu não tenho vontade de dar. Uhum. E às vezes até eu quero, mas passa rápido essa vontade. E às vezes a gente tem que realmente fazer como você está dizendo, a gente tem que orar mesmo, às vezes a gente tem algo que a gente pode dividir, mas a gente não quer dividir. Ah, porque eu adquiri isso com tanto sacrifício, agora eu tenho que dar porque fulano está precisando. Ou ter aquele sentimento, eu não tenho nada a ver com isso, né? Uhum. Mas tem, meu querido, tem com a ver. E nós temos que buscar, de fato, querer ter um coração sensato, um coração amoroso, um coração disponível. E é complicado, porque às vezes a gente não quer ceder espaço, a gente não quer dividir o que a gente tem, né? E uma coisa até errada, às vezes a gente quer dar mais para os nossos filhos do que nós tivemos. Parece ser uma coisa até simples de entendimento. Mas eles precisam entender que eles estão tendo aquilo por uma situação que foi promovida por uma mudança, uma transformação social. Porque senão eles vão olhar para aquela questão de falta como uma coisa ruim que eles não querem mais lembrar delas, nem passar por elas. Se eles não tiverem esse ensinamento, eles vão ser egoístas, eles não vão dividir com quem tem, entender que eles são abastados porque Deus assim quis e quem não tem, não é problema dele. Então, precisamos pedir sabedoria a Deus, orar para que o coração nosso seja generoso, que a gente possa ofertar, possa ajudar quem está fazendo, porque às vezes eu nem estou fazendo pelo meu tempo, ajude quem está fazendo. Uhum. Fique perto de quem está fazendo, coopere com quem está fazendo. E quando não sentir vontade, ore e peça a Deus para Ele colocar a vontade no seu coração. Olha só, gente, é uma responsabilidade nossa, é um mandamento mesmo, assim, que Deus deixa. E eu vou te falar, às vezes a pessoa fala, mas gente, é tão gostoso, é o que o senhor falou. Quando a gente pode ajudar, é tão bom saber que a gente está podendo, de alguma forma, abençoar a vida de alguém, não para ter glórias e nem se sentir melhor por isso, não uma questão de faço porque me sinto melhor, mas faço porque foi pedido para que eu fizesse. E é consequência a gente se sentir bem quando isso acontece. Mesmo tem trabalhos que são mais árduos, né? Tem ajudas que são mais puxadas às vezes, mas é bom a gente ir trabalhando, porque Deus vai transformando isso em nós, né? Das áreas que mais tem crescido nas últimas décadas é o terceiro setor. Uhum. O terceiro setor ele é visto como um setor social. Ele tem esse viés social. As empresas, hoje, elas são praticamente obrigadas a ter um reconhecimento da sociedade se ela tem responsabilidade social. Se ela coopera com o meio ambiente, se ela coopera com promover renda, né, para quem não tem, promover a educação, né? Então, hoje, elas recebem prêmios e são qualificadas no mercado por ter na sua essência ou no seu organograma de funcionamento responsabilidade social. Imagine a igreja, imagine o homem e a mulher crente,
e sabe que isso é muito mais do que para ganhar uma qualificação de mercado ou para ser bem vista pela sociedade, mas é porque isso faz parte de nós, né? Cuidar um dos outros, socorrer o necessitado. Os salmos estão cheios da poesia sacra, né? Clamou o aflito e necessitado, e o Senhor o acudiu, ou seja, ele tem um ouvido sensível para a oração do aflito, do necessitado, do atribulado, e todos nós somos instrumentos de Deus para aliviar aqueles que sofrem, né? Então, eu acredito que solidariedade está na moda, tá bom? Seja solidário, está na moda, tá? É top. Gostei, pastor. Olha, já que você é mais ligado no que está rolando no momento, então, ó, fica essa dica para você aí, então. Só coisa boa. Só coisa boa, gente. Eu acho que dá tempo da gente chamar um videozinho da JMP, porque também eu acho que é uma forma da gente também se dedicar nos trabalhos, né? Entender um pouco mais, o pastor já explicou, mas nós temos um vídeo também muito legal que fala também um pouquinho das áreas, de ações, quem são as pessoas que hoje estão envolvidas hoje em cada trabalho. Vamos acompanhar? A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPPTV, com quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros.
Olha só que legal, quantas áreas e a forma, né, que a pessoa tem de poder participar, de se envolver, também aqui falando da Junta de Pinheiros, né? Mas, pastor, quero agradecer muito a sua participação, por trazer esse tema de uma forma tão clara, tão prática também para o nosso dia a dia. Ok, eu que agradeço, continue aí no programa, lembre-se que a IPP-TV é sua TV missionária e continue orando, divulgando e contribuindo para os projetos missionários da Junta Missionária de Pinheiros. Tchau, tchau. Um abraço, pastor. Tchau, tchau. E eu despeço junto, então. Um abraço para você que esteve aqui com a gente, acompanhando, participando, a Alessandra, a Cleude, o Vilmar, todos vocês, Marileide. É interessante só lembrar que tem pedidos de oração no chat. Essa também é uma forma da gente ser solidário, anotar e orar por essas pessoas, né? Um beijo, tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.